O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Bem-vindo à Santa Missa, esta Eucaristia, então, em que ouvimos esta página de tanta bênção, de tanta inspiração, de tanta influência em gerações e gerações de cristãos na travessia dos séculos. Esta página que hoje, as pessoas que aqui estão, certamente continua a inspirar, a formar o coração, a indicar caminho, a trazer paz no meio das perturbações de tantas coisas na vida. Então, hoje escutamos uma das páginas mais vivas do Evangelho de sempre, uma das páginas, penso, que regressam à memória de nós em momentos crucificantes da vida, que voltam a trazer a sua vivacidade, que voltam a trazer a sua pureza e a sua transparência, na maneira como temos que atravessar a vida e as dificuldades da existência, que tantas vezes são tantas. Bom, lembro que o Evangelho de São Mateus dá muita importância à geografia da Terra Santa e por isso também dá muita importância a 7 montanhas. Moisés subiu a uma montanha que é o Sinai. O nosso Mateus mete Jesus a passar por 7 montanhas. A primeira é o Monte das Tentações, a última é aquela em que Jesus envia os discípulos, que não tem nome. A segunda montanha onde nos colocamos é esta, em que então Jesus neste monte, talvez fosse melhor em português, talvez disséssemos colina, mas sim, num lugar elevado, onde Jesus se coloca ali a ensinar os seus discípulos e os que vêm com ele. Lembro que Jesus não faz comícios. Não é que os comícios sejam indignos, mas os comícios, como sabemos, muitas vezes vêm cheios de malandrice, vêm cheios de manipulação. Jesus não faz comícios, Jesus chama as pessoas e põe-se a ensiná-las. Não lhes diz slogans, coisas rápidas, coisas automáticas, não lhes diz coisas que nem vale a pena pensar, tão rápidas são. O que Jesus faz, então, é chamar as pessoas a virem com ele. Jesus não faz comícios, Jesus não faz terrorismo, Jesus não faz revoluções. O que Jesus faz, então, é subir à montanha com os seus. Jesus não faz revoluções. O que Jesus faz é subir e subir bem alto,
com os seus. Bom, lembro a afirmação que fazemos na missa, na oração eucarística, ao começo da oração eucarística: coração alto, o nosso coração está em Deus. O que Jesus faz é subir, o que Jesus faz é levar-nos para cima. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e é admirável os que vinham com ele. O que Jesus faz é subir, mas talvez o que nos tenha mais impressionado é que Jesus também desceu, e desceu muito, abismou-se. Jesus sobe, não admira as coisas elevadas, as coisas dos mestres, as coisas divinas que têm a ver com as alturas, mas, como é óbvio, para os cristãos, talvez ainda o que impressiona mais é o quanto Jesus se abaixou, é o quanto Jesus foi fundo para nos trazer a salvação. Por nós homens e por nossa salvação, Jesus afundou-se. Jesus foi até ao fundo, foi até ao último lugar do beco. Por nós homens e por nossa salvação, foi lá até ao lugar mais escuro para nos trazer para a luz. Bom, é este movimento de Jesus a subir para depois nos ensinar que havemos de descer. Lembro, para quem gosta de cinema, a formidável representação deste episódio, feita no filme que fez época, o filme de Pasolini, do Evangelho segundo Mateus, em que se vê Jesus a descer. Parece Jesus, de uma forma elíptica, vai cada vez mais estrangulando, vai se aproximando como se fosse ali um ponto da ampulheta. Jesus vai se aproximando, vai dizendo cada vez coisas mais apertadas, e portanto as pessoas vão descendo com ele até este ponto lá embaixo de todos, que é a sua cruz, para depois dar passagem para qualquer coisa de outro. Lembro também, a propósito de comentários deste texto, lembro o grande escritor russo Tolstói, que deixou de ser cristão. Havia 4 evangelhos e o que ele preferia era o evangelho escrito por si próprio. Portanto, aos 4 evangelhos ele preferiu a sua própria literatura, e então considera que aqui assim, nesta página do evangelho, que aqui assim estava uma ética que devia mudar o mundo, que devia de ser a grande revolução do mundo. Aqui assim apareciam os princípios que deviam alterar a maneira das pessoas viver, e que a partir daqui assim a própria Igreja Ortodoxa Russa, de que ele fazia parte, devia marcar o que devia ser a vida pública, a vida política dos cristãos. E não, penso que não é aqui assim, não é esta a maneira como Jesus nos coloca. Este texto não nos coloca perante uma revolução de Jesus, não nos coloca perante a filosofia de Jesus, não nos coloca perante a ética de Jesus, não nos coloca perante princípios morais de Jesus. O que aqui está é qualquer coisa de uma natureza bem diferente. Chama a atenção para a segunda leitura, onde São Paulo diz: vede quem sois vós, os que Deus chamou. Então, para percebermos estas bem-aventuranças, também é relevante aceitarmos o passo com o que São Paulo diz: vede quem sois vós, os que Deus chamou. Vede quem sois vós. Não se trata, vão às redes sociais, vão ao vosso Insta. Os mais velhos não saberão o que é, os mais novos muitas vezes frequentam e têm. Não se trata de nem sequer vão fazer muita terapia, vão fazer muita psicanálise para descobrirem quem é que são os vossos complexos. Vede quem sois vós. Esta afirmação de São Paulo não havemos de maneira nenhuma de entender de uma maneira narcísica. Olhem para o espelho, olhem bastante demoradamente para o espelho, vejam as vossas fotografias, interessem-se muito pela vossa biografia. Vede de quem sois vós. Esta afirmação de São Paulo tem, penso, outra pretensão, e uma pretensão de fé. Ponham o olhar de Jesus sobre a vossa vida. Ponham o olhar de Jesus sobre o que vos acontece. E, portanto, o que aqui sim está-nos a ser, o convite que nos está a ser feito, é para olharmos para a nossa existência como Jesus olha para a nossa existência. Então, o que aqui está a ser dito é para não olharmos para nós próprios nesta posição que a primeira leitura surge várias vezes. Não sejam vaidosos, não sejam pretenciosos, não sejam arrogantes, não sejam soberbos. Lembro que há versões da vaidade, da soberba e da arrogância
que nós muitas vezes não nomeamos. O ressentimento. O ressentimento é a maneira como se esconde tantas vezes a vaidade, a pretensão, a arrogância. Os meus direitos, os meus direitos, os meus direitos, e sempre todo envenenado por causa dos meus direitos, o rancor, o ressentimento, os meus direitos, e o vizinho isto, e o vizinho aquilo, e o chefe aquilo, e o patrão aquele outro, e o governo e aquele outro, e a pessoa não sai de esta maneira de considerar que o mundo gira à volta de mim e o que não me é servido significa que o mundo é mau. Esta ideia de que sou o centro do mundo. Então, o que São Paulo nos convida e o que a primeira leitura nos convida ao falar de humildade é para não nos colocarmos no centro do mundo. Há um exagero, e há um exagero que se vai chamar ressentimento, que se vai chamar tristeza, que se vai chamar rancor, que vai se chamar mal-estar. Há um exagero deste de considerarmos que tudo tem que girar em torno de nós e se as coisas não giram bem em torno de nós é porque o mundo, é porque Deus cometeu uma grande injustiça. Bom, um sinal, penso que de uma falta de humildade é o ressentimento com que sempre falamos do que não nos aconteceu e do que nos tinha que acontecer, do que não nos deram e do que nos tinham que dar. Penso que um sinal também de que não estamos na humildade é esta busca de bodes expiatórios. Já lá volto, mas parece-me que a questão do altar que se pôs por estes dias, também como é óbvio, é uma busca de um bode expiatório. De repente, ali o contrapé defende a coisa que, obviamente, que é estranha e que não é saudável, de uma despesa muito grande por uma coisa que nos parece que é provisória, mas enfim, todo o gosto que vem desde 1910 ou 1822 de encontrar ali assim um bode expiatório para dizer que a Igreja faz despesas que nós vemos aí acontecerem por um lado e por outro, à esquerda e à direita, de uma maneira completamente desmobilizadora da moralidade do Estado e de repente eis que aconteceu qualquer coisa que era um bode expiatório. Ter bodes expiatórios na vida, por falar sempre deles, é sempre uma maneira de não sermos humildes, de não reconhecermos que nós também temos as nossas corrupções. Se fôssemos sinceros, se fôssemos mesmo sinceros, como nós nos confessávamos mais vezes. Se fôssemos mesmo sinceros, como nós reconhecíamos que não somos autênticos. Se fôssemos mesmo sinceros, como nós reconhecíamos que a nossa vida tantas vezes tem fraudes e por aí fora. Bom, bendito seja Deus pela sua palavra e por esta palavra que hoje nos é oferecida. Então, o que Jesus está a fazer não é política, não é demagogia, não é um discurso à frente da televisão para receber aplausos. O que Jesus está a dizer não são coisas que sejam aceitáveis, o que Jesus está a dizer não é aceitável por quem sofre. Há pessoas que choram, há pessoas que sofrem muito, há pessoas que são humilhadas, há pessoas que não têm, há pessoas que por aqui e por ali vivem a indigência da falta de dinheiro. O que Jesus está a fazer não é o elogio fácil da espiritualização destas coisas. Sofram, que o sofrimento traz humildade à vida. Sejam pobrezinhos, que a pobreza torna a vida mais simples. Não há no discurso de Jesus, diria, esta fraude de falar de uma experiência que ele não faz. Vocês que têm essas doenças todas, as dificuldades todas, aguentem-se e procurem dar uma versão poética às vossas coisas. Eu penso que o que Jesus está a fazer exatamente é dizer que cada uma destas situações, são 8, a última repete-se 2 vezes, porque é grande e porque é grande a perseguição. Então Jesus diz 8 vezes que cada uma destas coisas que nos esmagam, cada uma destas coisas que parece que nos torturam, estas coisas que nos destroem, e sim, há tanto sofrimento, há tanta aflição, há tanta maldade, há tanta culpa, há tanta coisa que pesa sobre a vida. O que Jesus está a dizer é que estas 8 coisas que poderiam ser esmagadoras, estas 8 coisas que poderiam torturar, podem ser altar. Podem ser altar. As bem-aventuranças são para dizer que estas situações que Jesus identifica podem ser altar. Quer dizer, a perseguição, o sofrimento, a dor, são lugares onde estamos completamente cercados sozinhos, são lugares que não têm saída, são lugares que nos empurram contra a parede, ou podem ser altar. Podem ser um lugar onde eu ponho no altar a minha morte, a minha ferida, o meu nada,
E do lado de lá de Jesus vem ânimo, e do lado de lá de Jesus vem graça, e do lado de lá de Jesus vem fé, vem força, vem humildade, vem reconciliação, vem comunhão. Estas coisas todas que poderiam ser aquelas que nos destruíam, podem ser lugares de encontro entre o que o homem não consegue e o que Deus tem para o homem. Então, estas 8 coisas podem ser altar, são certamente, estas 8 coisas são cruz. São lugar onde o homem entrega o seu corpo, a sua alma, o seu coração a Deus. São lugar onde Deus ressuscita o homem. São lugar onde Deus ressuscita o homem. Uma vez parece que o Napoleão, uma senhora atrevida, perguntou-lhe qual é que era a mulher mais bonita de França, ao que ele respondeu: é a mulher que lhe deu mais filhos, que deu mais filhos à França. Qual é a pessoa mais bonita de todas que nós conhecemos? É a pessoa mais parecida com este Evangelho. E há pessoas muito parecidas com este Evangelho. Pessoas que levaram e que levaram, pessoas que viveram muito atacadas a sua existência e que, no entanto, vestiram-se destas coisas e que, no entanto, são parecidas com estas coisas. Bendito seja Deus quando a maneira séria como vivemos a fé nos faz parecido com esta página do Evangelho. Levantamos e professamos a fé.